nós estamos começando hoje mais um projeto de oralidades, que todo mundo sabe quanto é importante a gente ouvir, né, as histórias das pessoas mais experientes, especialmente quando uma dessas pessoas é uma figureira. Nossa raiz, nossa identidade é construída nas mãozinhas dela. Dona Teca, que bacana que a senhora topou fazer esse projeto com a gente. E a Dona Teca, ela tem muitas histórias bacanas que a gente queria compartilhar com vocês, né? E então, a partir de hoje, a gente começa esse projeto de histórias, de oralidade, com os nossos mestres de cultura popular. E a Dona Teca vai contar pra gente um pouco das histórias de vida, né? Mas, Dona Teca, para quem não conhece a senhora, que eu acho meio difícil não conhecer, mas vai que tem, né? Alguém que ainda não conheça. Quem é a Dona Teca? A Dona Teca, na verdade, é uma pessoa simples, criada mais na roça do que na cidade, mas uma vivência, muitas pessoas da roça, muito, né, do rural, muito conhecimento, assim, interagiu com as pessoas, né? Sabe de coisas, histórias das pessoas antigas, comidas. Então, como eles viviam, vivem até hoje, não sei porque agora tudo mudou, né? As comidas, as histórias, vivências. Então, eu acabei aprendendo um pouco das histórias desse povo, que é um povo, umas pessoas muito, né, inteligentes, que parece que não são, mas tem muita sabedoria. O povo da roça tem muita sabedoria para ensinar, né? Pelo contrário, aliás, é deles que a gente vive, né? É verdade, deles é que verdade. A gente vive da roça. Então, é isso. Mãe de 4 filhos, né? Uma filha, 3 netas e uma bisneta. Nossa, a família é grande. Família grande, então. E graças a Deus, meus filhos todos formados, a filha, então, né, saudáveis. É uma família simples. Que bom. E a senhora falou da roça, né? A senhora veio da zona rural? Em que bairro a senhora nasceu? Como é que foi isso? Eu nasci, na verdade, na rua São Pedro. Na rua São Pedro. Mas como meu pai era pedreiro de fachada de fazendas, sim, a gente morava mais na roça, igual cigano, vivia de roça em roça, né? Nas roças daqui do Taubaté, né? Do Taubaté. Então ele fazia aquelas fachadas das fazendas, então ele era muito procurado pelos donos de fazenda. É onde a gente ia e acabava se entrosando com o povo da roça, né? E a senhora é também de um período que aquele Alto de São Pedro ali, tem uma parte daquele pedaço que era considerado rural também, né? Isso. Inclusive a minha avó morava num daquelas passarelas lá de São Pedro. Era tudo casinha assim, popular, casinha pequenininha. A minha avó paterna morava numa daquelas casas. E eu sempre vivia lá com ela. Porque a minha mãe trabalhava na juta antigamente, né? Então, na verdade, eu convivi mais com a avó do que com a mãe. Olha só, e morar com vó é tudo de bom, né? Com vó a gente aprende um monte de coisa, e vó é mãe com açúcar, né? A vó deixa a gente fazer coisa que a mãe não deixa. Isso mesmo. Eu tive essa experiência. Isso, inclusive, eu também. Minha neta mora comigo, neta e bisneta. Então a senhora também é mãe com açúcar. Mãe com açúcar, Dona Teca, me conta aí uma história dessas, assim, que a gente tá doido para conhecer. Então, uma das histórias que eu vou contar, até trouxe aqui um pedacinho para eu lembrar, que sou muito capaz de fazer um nó na minha cabeça. Deixa eu ver. Vou fazer da criança que não foi batizada. Segundo as minhas avós, paternas e maternas, uma morreu com 100 anos, a outra morreu mais nova um pouco. Elas diziam que todas as histórias eram verdades. Contos, caso e causos, né? Então, tinha uma senhora que morava numa fazenda, que ela era um pouco ateia, não acreditava muito em nada. Então, ela teve uma criança, e ela, como precisava trabalhar na roça, ela deixava a criança com uma pessoa olhando a criança. E a criança não era batizada ainda. Daí, todo mundo falava, você tem que batizar, porque criança sem batismo
fica pagão, e o Saci vem buscar, e aquela coisa toda. Mas ela não acreditava. Até que um dia ela chegando da roça, encontrou a pessoa que olhava a criança apavorada, que a criança tinha sumido. Meu Deus. Daí procura daqui, procura dali, vai no vizinho, pensa que o vizinho pegou, e fica aquela né, coisa total de procurar daqui e dali. Daí nisso, e no quintal da casa dessa senhora, tinha um coqueiro bem alto. Daí ela, diz a minha avó que era verdade. Tudo Daí, que vó fala é verdade. Daí uma delas cismou de olhar para cima, que viu um barulho. Daí viu o Saci com a criança no colo. Olha. Daí elas ficaram apavoradas, o Saci com a criança no colo, lá naquela altura, como que ia fazer para jogar a criança embaixo, né? E o Saci com uma perninha O só. Saci lá brincando com a criança. Daí, porque o Saci, na verdade, ele não é um Saci assombração. Não é verdade. É um duende, né? É a pessoa... É um ser encantado isso, do folclore as pessoas brasileiro. têm medo do Saci, mas na verdade ele não é aquela diabo que a gente pensa que é. Ele é reinador, trapaceiro reinador. Então, a mulher que ia batizar a criança, que seria a comadre dela, já tinha o enxoval da criança. Daí pegou o enxoval, a manta, e enrolou, e estendeu assim embaixo do coqueiro. E ficou esperando. Daí, depois de muita relutância, o Saci devolveu a criança para a mulher. Olha. Daí foi aonde teve o batismo e a mulher passou a acreditar nesse fato, né? Que o Saci brincava muito com criança, né? Ah, e acho que tem um fundo de razão nisso, né? O Saci é uma criança. É uma criança endiabrada, né? É uma criança levada, arteira. Tem muitas crianças que parecem com o Saci. E que criança brasileira não é, como me dizia minha avó, tentada. E também, outra história, tem um senhor que ele falava muito a palavra desgraça. Desgraça. Tudo para ele era desgraçado. Tudo na vida. A vida dele era uma miséria, as coisas dele não iam para frente, tudo que ele plantava não colhia, não conseguia ir para frente. Em vez dele abençoar, ele dizia, as famílias viviam doentes, a mulher doente, os filhos doentes, os bichos tudo doentes, os cachorros, tudo doente. Nossa. Então, ele mudava de casa em casa. As coisas dele eram tudo uma tranqueira, como dizia, né? Daí, um dia, ele foi mudar de um lugar para o outro, e no ele arrumar as tralhas que ele tinha, né? Ele viu uma senhora, uma mulher cadavérica, assim, toda suja, assim, sentada numa cadeira, assim, duas cadeiras que ele tinha, com uma peneira, assim. Daí ele arrumou as coisas e falou assim, ué, de onde a senhora era? Daí a senhora respondeu, né, a senhora, entre aspas, né? A mulher respondeu, eu sou a desgraça, você não vive me chamando? Olha. Eu sou a desgraça, eu vou te acompanhar onde você for, porque você vive me chamando desgraça, tudo desgraçado para você, e eu estou te acompanhando, aonde você vai, eu vou, sua vida não vai para frente, porque essa desgraça daqui, dali o homem, né, se converteu e dali para frente nunca mais se chamou a tal da desgraça, né? Olha, gente, isso faz parar para pensar, hein? Olha, falando dessa questão, né, da palavra, né, a minha avó, ela repreendia a gente quando a gente falava essas coisas. Ela falava, minha filha, a palavra cria. Então, se você ficar falando muito essas coisas negativas, isso não vai ser bom para você. É verdade mesmo. Né? E a gente era uma primaiada, né? Eu sou a neta mais velha da minha avó. Antes de mim tinha 5 moleques. Eu também sou. Então pensa que menina, como minha avó dizia, Claudinha, minha neta, não é menina Karma. Mas vai ser menina Karma que jeito com 5 moleques. Moleque Saci, né? Antes de mim. Então, como eles tinham diferença pouca de idade, e eu também tinha diferença pouca com o caçula, os meus companheirinhos de brincar era essa primaiada. E era uma molecada daquelas, como dizia minha avó, de amargar, né? Então, pra gente não levar palavrão pra dentro de casa, não levar essas palavras feias, né? Quer dizer, a criança, tudo que escuta, repete, né? Ela falava isso pra gente, palavra cria. Tudo que vocês falarem que não for legal, não for bom, aí tinha aquela coisa, né? De Papai do Céu castiga, né?
E se você ficar falando essas coisas, tudo que você quiser fazer na vida não vai dar certo. Vai dar certo. Então era a forma dela de tirar da gente esses costumes da rua, né? Porque a gente foi criança de rua. Foi. Criança de brincar na rua, criança de... É igual a minha neta. Minha neta joga bola. Nossa Senhora. Ai, mas a gente teve infância, viu? A nossa infância foi a melhor de todas. Eu não tive muita infância porque a minha mãe, dificilmente eu via a minha mãe sentar grávida. Era um filho atrás do outro. E eu, como era mais velha, tinha que... Brincava, jogava bola, fazia tudo, mas sempre com... Eu era até meio torta, assim, tanto carregada. Um bebezinho. Os mais velhos cuidavam dos mais novos, né? Também a criança de gerações anteriores, ela cuidava, ela era o cuidador dos irmãos. Diz de quem nasce primeiro. É verdade, eu cuidei da minha irmã também, tomei bem conta dela. Porque tem que tomar conta, né? Queira ou não queira, tem que tomar conta. Então, eu brinquei muito, mas sempre com uma tiracola. Mas enfim, né? Era a vida da nossa geração, era assim. Então, tem histórias que eu conto que são reais e tem o que eu falei pra você, né? Então agora eu vou contar do divino. Conta. Segundo a minha avó, Vó é uma fonte inesgotável de informação, gente. Quem tem vó... eu tive sorte de ter as minhas avós. Até umas fez o doce do meu casamento. Olha. Então eu tive sorte de conviver muito com as minhas avós. Então, avô não, mas avós eu convivi muito com elas. Então, é o seguinte, essa história, deixa eu pôr na cabeça aqui. A história é tudo de bom. A gente precisa voltar a criar o hábito de contar história para as crianças, viu, gente? Tem. Então, tinha um senhor, um fazendeiro, havia um senhor fazendeiro que tinha muitas fazendas. Então, um dia ele falou assim para a mulher dele, eu estou com muitas fazendas, eu acho que eu vou vender uma das fazendas e vou guardar o dinheiro e vou descansar um pouco. Ele levantava de madrugada para cuidar de todas as fazendas, né? Então ele falou para a mulher, eu vou viajar um pouco por aí, vou conhecer um pouco as outras cidades, porque ele não saía de casa, né? Então a mulher dele falou, vai então, bem, vai, eu fico aqui cuidando das coisas, que sempre a mulher que sempre cuida mais das coisas, né? Então ele vendeu a fazenda por um bom dinheiro. Mas como ele tinha desconfiança dos empregados, ele falou assim, poxa, onde eu guardo esse dinheiro? Ele ficou com o dinheiro, pelando na cabeça, onde ele guardava. Até que ele lembrou que tinha um forno, um fogão, um forno ali na casa dele, de barro, que ninguém usava mais aquele forno, era muito antigo, era dos antepassados deles, então ele não usava mais o forno. Daí falou assim, eu vou guardar esse dinheiro dentro do forno que ninguém vai descobrir, porque ninguém usa o forno. E viajou. Viajou, curtiu bastante, né? Daí, quando ele foi chegando a data de chegar, ele mandou avisar a mulher. A mulher falou assim, ai, meu marido está chegando, eu vou fazer um bolo para ele. Mas um bolo bem gostoso. E vou assar naquele antigo forno que era da família. Meu Deus! Daí, ela fez o bolo, aquele bolo fubá antigo, né? Enfeitou o bolo e arrumou tudo. Quando ele foi chegando na porteira, a mulher falou, querido, eu fiz um bolo maravilhoso para comemorar a sua volta. E eu usei o forno que ninguém usava, o fogão de barro que ninguém usava. E a reação dele? O homem quase morreu, porque olha você ver como é as coisas, ó. Tanto medo que ele ficou, desconfiança dos empregados, né? Que acabou colocando o dinheiro lá no forno. O que aconteceu? Minha avó falava que castigo vinha a cavalo. E a cavalo, né? Aconteceu o quê? Queimou todo o dinheiro. Queimou o dinheiro do homem, gente. Antes ele tivesse vendido, desse uma doação para os empregados, né, que cuidavam da fazenda, repartisse, fizesse uma festa, né, da volta dele, comemorasse a volta dele, fizesse um churrasco, digamos assim, né, ele tinha muito gado, mas ele, de medo, ele foi ganancioso, né? E então ele guardou o dinheiro lá. E também tem uma mulher, tem uma senhora viúva também, que tinha bastante filhos. E perto da casa dela tinha um vendeiro. Vendeiro é gente que tinha velo antigamente, era vendeiro, né? Sim. Era vendeiro.
Então ela ia lá no vendeiro e falava pro vendeiro, me veja tal coisa que tal dia eu pago. Me veja tal coisa que tal dia eu pago. Mas nunca pagava, porque ela não tinha como pagar, né? Não tinha. Então ela ia aumentando a conta, aumentando. Naquela época marcava no caderninho, né? Para pagar por mês. Um dia ela chegou no vendeiro e falou para ele vender para ela. Ele falou, não posso vender mais, porque a senhora está vendendo muito, eu vou abrir falência e tudo mais, e não vendeu. Daí chegou um moço, um senhor assim, encostou no balcão e falou para ele assim, pode vender para ela que eu pago. Pode pôr tudo que ela quiser que eu pago. Daí, né, ela aproveitou, né, não é pouco nem nada, aproveitou a situação e foi colocando as coisas, mas nunca dava o peso. Ela fez uma compra farta e o vendeiro e não dava o peso certo. Ele ia pôr as coisas e não pesava, Daí ela saiu toda feliz, porque a pessoa ia pagar para ele, né? Daí quando a pessoa pagou o dinheiro, daí que ele foi ver que o peso da balança tinha quebrado. Nossa! Quer dizer, quem foi? Quem foi? Meu Deus, também é a história do castigo que vem a cavalo, né? Quem foi? Judiar dela e... Quem foi? Foi Deus, né? Foi Jesus. Com certeza. Foi um ente, um anjo ali que entrou ali, uma pessoa aí... Que fez justiça, fez né? justiça, porque ela não tinha mesmo. E ela tinha os filhos, ela não podia trabalhar porque ela tinha os filhos para criar, né? Então essa pessoa apareceu ali e sempre aparece, né? É verdade. Se a gente for analisar bem, sempre tem alguém que a gente fala, nossa, salvou a pátria, né? Quebrou o galho. Isso. São os enviados, né? Os anjos enviados. Da pessoa, porque na verdade, segundo Buda, Deus tem 33 feições, né? Então, ele se fez numa feição de uma pessoa qualquer lá, né? E apareceu e a mulher conseguiu as coisas. Ela tem pão de certo na vida, né? Olha só. Então, também a história, essa foi de Natal. Tinha um senhor, tinha mulher e filho, mas a mulher vivia doente, o filho e ele não tinha nada. Chegava o Natal, ele não tinha nada para comer. Só tinha um galo no quintal, um galo. Daí, quando ele chegou um dia, ele passou na igreja e viu Jesus lá, né, perto, lá esparramado, tudo assim, né? Ele falou assim, acho que eu vou matar o galo e convidar esse homem para eu comer em casa. Para eu almoçar em casa, comer o galo. Olha. Daí ele chegou lá na casa dele, mandou a mulher, matou o galo, fez uma panelada com o galo, né? E chegou lá e falou na igreja, falou para Jesus, vamos lá, desce da cruz, vamos lá comer comigo, que eu tenho um galo lá, mas o galo é grande, dá para todo mundo comer. Daí Jesus falou para ele, isso acho que é história, né? Falou para ele, vai indo que eu já vou. Daí ele chegou lá, na casa dele, falou, eu convidei aquele homem para pegar na cruz lá, com ensanguentado para vir comer com a gente, porque só tem um galo mesmo, né? Daí esperou. Daí chegou um mendigo lá, palma. Daí ele saiu lá, o senhor me dá um pedaço, ou me dá qualquer coisa para eu comer, que eu estou morrendo de fome. Daí ele falou assim, tem um galo, eu não tenho nada, só tenho o galo. Deu um pedaço do galo, o mendigo agradeceu e saiu. Daí foi, esperou mais um pouco, voltou lá e falou para Jesus, mas eu estou esperando o senhor não vai? Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco apareceu outro mendigo lá. Daí bateu palma, eu estou querendo qualquer coisa para comer, eu só tenho o galo, mas o galo não acabava nunca. Daí eu dei o galo. Multiplicação. Deu o galo, deu um pedaço do galo, a pessoa agradeceu e saiu. Terceira vez ele mandou o menino, vai lá menino, filho, fala porque o senhor tentou cansado de convidar ele não vem, mas ele achava que Jesus ia descer ensanguentado e ia lá comer. Daí foi o menino, meu pai mandou falar para o senhor ir lá, que tem o galo lá e está esperando o senhor para comer. Daí Jesus mandou o menino chamar o pai. Daí o menino chamou o pai veio. Eu falei, Jesus, estou esperando o senhor ir lá faz tempo e o senhor não vai, não desce da bendita cruz aí para ir comer. Daí ele falou assim, eu fui lá 3 vezes e você me atendeu, que era Jesus na pessoa daqueles maltrapilhos, né? Eu fui lá 3 vezes, você me atendeu, me deu de comer, e o galo não acabava nunca. Daí, no outro lado, tinha porque na roça, nas fazendas, todos são compadres. Sim. Mas é verdade mesmo, isso aí é verdade. Então, não é como, se tem 10 filhos, se batiza um filho daquela família, ele se torna padrinho de todo o resto.
Olha Se só. torna padrinho de todo o resto dos filhos. E é comum, né? Você dar os filhos pro vizinho de cerca batizar. Então, se dá um filho, que nem na minha casa, se eu tenho 4 filhos, se eu dou um filho para uma pessoa batizar, os outros chamam, agora não mais, né? Mas antigamente chamavam, padrinho, beijo, Chama de padrinho. padrinho. Tudo se torna padrinho. E torna padrinho da família inteira. Então ele falou, o compadre olhou nele que tinha melhorado, a mulher tinha sarado, ele tudo tinha resolvido a fazenda, tinha arrumado tudo, né? Estava numa boa, como se diz. Então o compadre falou assim, o que aconteceu com o senhor, compadre? Que o senhor, de repente, mudou de vida, está são, está tudo maravilha, sua casa, seu tudo. Daí ele falou assim, daí o senhor, o compadre contou por eu tinha um galo no terreiro, matei, convidei o Jesus para vir comer, e ele não veio, mas mandou um homem, ele não falou Jesus, só um homem sanguentado, ele não veio, mas mandou, daí eu dei comida e o galo não acabava. Daí o homem falou assim, como o outro tinha bastante coisa, fartura, tinha gado, tinha coisa. Se o senhor matou um galo e ganhou tudo isso, imagine eu com essa fazenda, tudo, com tudo que eu tenho, o que eu não vou ganhar? Mandou matar um novilho bem gordão, né? E fez um churrascão e foi lá, chamou Jesus. Daí Jesus foi, né? Como ele tinha muito cão assim na casa dele, aqueles cão de guarda, né? Chamou Jesus e falou, pode ir, filho, que eu já vou. Mas eu estou com um churrascão, não é para o senhor comer. Vai indo que eu já vou. Daí chegou um menino, eles tocou os cachorros em cima do picado, que já estava tudo rasgado, e mandou embora. Foi de novo, chamou de novo, veio outro, ele tocou o cachorro em cima e guarda em cima, e espatifou com o menino foi embora. Chamou de novo, daí veio de novo, da mesma coisa, tocou os meninos de novo, com cachorro e com tudo. Daí chegou lá e falou para Jesus, Jesus, senhor, eu chamei o senhor não foi. Ele falou, infelizmente, eu fui, as 3 vezes que eu fui, você me abandonou. Eu estava na pessoa daqueles pobres, aqueles não entendiam. Você, infelizmente, não foi Deus que castigou ele, foi ele mesmo que se castigou. Se castigou. Daí, a avareza. Daí a avareza dele acabou com as roças, acabou, os bichos ficaram morrendo tudo. E é uma história meio triste, né? Meio assim, mas vou dizer para você, tem certo sentido porque não foi Deus, nem Jesus, nem nada. Foi ele mesmo que... Foi ele mesmo. Né, na realidade a gente tem aí uma correlação com o Inferno de Dante, né? Da forma brasileira do Inferno de Dante, né? O Inferno de Dante é a pessoa mesmo que faz por onde não ter, né, o que ela quer ter por questões, né, dela mesmo, né? De entendimento, enfim. Muito legal. Taubaté é muito rica, dona Teca, a senhora contou histórias incríveis aí e assim, eu tenho uma história para contar também, é uma história que aconteceu em Taubaté, os personagens são em Taubaté, o lugar, né, de Taubaté, as pessoas, eu acho que eu posso dizer porque quem me contou foi a própria pessoa que viveu isso, né? Aqui na zona rural, no Sete Voltas, tem um sítio que chama Sítio Mãe Maria. Esse sítio era de um casal de amigos nossos, né, o seu B, né, e a dona Nazaré. E a gente frequentava muito esse sítio por conta do projeto Sertões de Taubaté, do Silésio. E um dia estávamos lá, e aí ela contando uma história, ela falou, Cláudia, um dia bateu um senhor aqui, um senhor muito bonito, mas ele tinha umas vestes muito parecidas com as vestes das pessoas das histórias que o Silésio conta nos sertões. Era um senhor de bota, né? Ele tinha um sobretudo, um chapéu, um alforge, né? E bem apessoado. E ele passou aqui, né? Já à tardezinha, quase anoitecendo, e me pediu café. Perguntou se eu tinha café para servir para ele. Como já estava assim, naquele tardezinha quase escurecendo, ele falou, eu fiquei meio receosa de pôr aquele senhor para dentro do sítio, porque eu não conheço, nunca tinha visto, né? E eu achei que ele ia estar de cavalo, achei que ele ia estar de carro, mas eu olhei por cima da cerca assim, não vi nada, mas ele estava. E um senhor de barba, né, meia idade, nem tão jovem,
né, nem tão maduro, uns 30 e poucos anos. Mas eu falei pra ele aguardar aqui na porteira que eu ia sim, porque na zona rural, se a pessoa bate na porta e te pede um café e você não serve, uma coisa, é um ultraje, uma coisa de outro mundo, né? Falou, e nós aqui, moradores da zona rural, nós somos conhecidos pela hospitalidade. Por mais que seja simples, se você não tiver pão, não tiver bolo, você sapeca uma mandioca, um bolinho de chuva na hora, e alguma coisa você serve pra pessoa. Fubá, às vezes até a farinha, né? Ela falou, já servi muito café com farinha pra quem pede aqui, né? Mas eu achei estranho que ele tava com bota de couro, né? Ele tava muito, né, bem arrumado pra quem tava pedindo café. Mas tudo bem, né? A gente não nega café pra ninguém. Eu fui lá e arrumei café pra ele. Aí voltei, trouxe o café, ele sentou, tirou o chapéu, tomou o café e tal, agradeceu e eu perguntei, eu fiquei curiosa, falei, mas moço, o que o senhor tá fazendo aqui, né, no Sete Voltas? Né, a essa hora eu tô vendo que o senhor não tá de carro, não tá de cavalo. Ele falou, eu preciso andar, eu preciso caminhar, porque eu ainda tenho uma estrada para abrir. Eu falei, mas o senhor trabalha em alguma companhia que abre estrada? Ele falou, não, eu preciso abrir uma estrada. E como é que é o nome do senhor? Eu sou conhecido como Borba. Ela falou, mas aqui no bairro atrás, aqui, né, na zona rural, nós temos um bairro chamado Bairro do Borba. Eu conheci. Né? Ele falou, pois essas terras já foram da minha família, já foram minhas. É? Nossa! Mas é interessante, o senhor tem o nome do bairro, né? Ele falou, agora agradeço o café, a senhora me dá licença, que eu tenho muito para andar e eu tenho uma estrada para abrir. Nossa. Aí ela disse que viu ele subindo, porque na casa dela, assim, tem a estrada, aí tem a entradinha da estrada, desce e tem o portão da casa dela. E ela viu ele subindo, aí ela, curiosa, ela falou, esse homem vai abrir estrada onde aqui, né? Ela abriu a porta e subiu o morrinho e foi à beira da estrada, ver onde é que o homem estava indo. E nisso começou a escurecer e tal, e ele foi sumindo na estrada. Ele desapareceu na estrada, assim, como se fosse uma miragem, do nada. Aí ela contou pro marido dela, na hora que ele chegou, né? Ela contou, falou, olha, aconteceu um negócio assim, bateu um rapaz assim e tal, vestido dessa forma. E ele falou que o nome dele é Borba, e que a família dele era das terras aqui do bairro do Borba, né? E ele disse que ia abrir uma estrada, mas o homem não tinha uma ferramenta, não tinha um carro, não tinha um cavalo, não tinha nada, vai abrir estrada na unha, na faca. Ele tava com um facão na cintura, mas vai abrir, quem que abre estrada na faca em pleno, né? Olha o ano que estamos, né? Aí o seu B falou, mas que jeito que ele era? Um chapéu assim, uma roupa assim, uma bota assim, tinha um alforje, tinha um facão. O seu B falou, mas eu sei que Borba é esse é o Borba Gato. Você serviu café pro Borba Gato, mulher? Ele, mas como o Borba Gato? Aquele Borba Gato que o Silésio fala na viagem do sertão de Taubaté? É, aquele Borba Gato. Ela, credo, cruz, Ave Maria. Eu servi café pro espírito do Borba Gato. Mas você sabe, menina, que realmente as pessoas falam do céu, do inferno, mas tudo é aqui mesmo, né? É aqui mesmo. E ele falou que abriu uma estrada, tinha uma faca na cintura só, um facão. Então, agora tem uma história também que eu falo, que eu conto, eu acho que é história e história, né? Então, dessa o senhor morreu e quis visitar o céu e o inferno. Olha. Daí ele chegou no céu, uma mesa assim, comprida, farta, assim, todas iguarias na mesa, todo mundo robusto, todo mundo corado, bem arrumado, assim, mas tudo com as mãos assim, esticadas. Então, um de frente para o outro, assim. Eu achei uma maior lindeza o céu, né? Aquele céu maravilhoso. Tudo assim. Daí eu falei assim, nossa, o céu é lindo, né? Todas as pessoas convivem bem, né? Uma com as outras, né? Se dão bem com as outras, embora com a mão esticada, assim, né? Daí ele quis descer no inferno. Daí chegou no inferno, daí isso aí é história, daí todas as pessoas, tudo assim, tudo assim, né? Aquela mesma mesa farta.
mas todo mundo seco, já é seco, né? Todo mundo seco, seco, assim, com o braço esticado. Mas só que um não queria servir o outro. Entendeu? A vaidade, o orgulho. Um não queria servir o outro. Um achava que era demais pôr a comida na boca do outro. Olha só. Que coisa, não? Olha a gente relacionando com o inferno de Dante de novo. Porque aí no céu ele pegava e não dobrava o braço e colocava na boca do outro. Pois é. E no inferno, né? Poxa, Cláudio, você está com sede, eu vou esticar a mão e vou dar água para você, por quê? Você vai esticar a mão e dar água para mim, por quê? Né? Pois O é. orgulho, a vaidade, vaidade. o ego. Pois é, e todo mundo seco. E aí a gente encontra com a dona Nazaré hoje e ela sempre fala disso. Ela conta a história do dia que ela serviu café pro Borba Gato. Então, já pensou? E essa história é real. É real, é real. Tem muito... Então, a minha avó fala, não falava, né? Estou agindo como se estivesse aqui hoje. Quando foi lá em 1800 e pouco, né? Porque minha avó morreu com quase 100 anos. Eu estou com 84, imagina. Ela falou que eles trabalhavam nos cafezais enormes, assim, sabe? E na colheita de café. Então, mas sempre tinha inimizade um com o outro. Um colhia aquele café mais e outro assim, como sempre existe, né? Na sociedade existe, né? Então, mas as pessoas falaram que quando Jesus Cristo viesse à Terra, viesse buscar o povo, ele ia escolher os bons e os maus. Então ele viria de braço aberto, né, que é o avião, né? Daí estavam todo mundo lá colhendo café, daqui a pouco viram um roubo. Se eu não me engano, é de Santos Dumont, viu? O avião, pode ser. Pode né? ser. Pode ser, porque é 1800 e pouco, né? Viram aquele monstro assim, das abertas, aquele roncão, né? Daí todo mundo correu, se ajuntaram, se perdoaram, se abraçaram e pedindo perdão, um beijando o outro, um abraçando o outro, um agradecendo, pedindo desculpa, né? Maior comoção. Confraternização ali. Comoção, confraternização, todo mundo chorando, um se despedindo do outro, né? Porque os ruins já estavam meio de lado, né? Eles achando que o mundo ia acabar, né? E achando que Jesus já vinha fazer a colheita, né? Colheu o lado bom e o lado ruim. Minha avó dizia que era verdade. Por que não? Olha, eu não duvido de mais nada. Eu não duvido de mais nada. Minha avó era criança, morreu com 100 anos. Olha isso. Eu acho que é a época do avião, não é? A época do avião. Do avião, do Pois é. Dumont, né? Não vamos desacreditar, não, porque é bem possível. Podia ser verdade, né? Porque ela contava e reafirmava que era verdade. E então, essa do divino também, uma das minhas avós, eu conto, eu não sei porquê, eu vou ser sincera para você. A minha irmã, ela é 2 anos mais nova que eu. Ela não se lembra de nada de história. Eu pergunto para ela não fala. Mas não sei como, porque cargas d'água, digamos assim, eu fiquei com tudo isso na cabeça. Hoje mesmo eu estava vendo um caderno que eu contei a história, né? E estava falando para ele, mas como que eu contei tudo isso? Mas como que eu lembrei de tudo isso? Que eu lembro ainda de tudo isso? Eu acho que eu sei a resposta, porque a senhora é uma mestra de oralidade. A senhora não é só mestra da modelagem de argila, a senhora não é só artesã. A senhora é mestra da modelagem, né? Do artesanato, né? da arte naif. E também é mestra das palavras. Então eu fiquei olhando o caderno cheio, tem mais outro pela metade. Eu falei, mas como que eu escrevi tudo isso? Né? Como que eu escrevi tudo isso, menina? Eu fico pensando, será que foi eu que escrevi? Ou será que foi algum antepassado? Será que foi... Não sei, porque a minha irmã não lembra. Eu falo assim, tal coisa assim, eu lembro. Ela fala, não lembro. Ou não quer lembrar, não sei, porque minha irmã virou muito sofrida na roça também, né? Eu não sei. Acho que muita coisa é dom, né? E quem, de repente, dos irmãos todos, quem veio pro dom da oralidade foi a senhora. Deve ter sido eu, viu? Deve ser a senhora, porque entre as histórias verídicas e as lendas, né? É tudo muito próximo do outro, né?
Até porque hoje não temos como comprovar, né, o que se diz lenda pode não ter sido. É verdade. Né? É verdade. E a cultura popular, o conhecimento popular, essas histórias, essas coisas, elas preenchem a gente, e o mundo hoje precisa de mais histórias. Sim. O mundo hoje precisa de mais pessoas que contem histórias. Minha mãe também contava muita história, meu pai. Então, essa do divino é o seguinte, segundo relatos das minhas avós. Uma delas, a materna, diz que quando morava na roça, que ela era foliona mesmo de roça, ela dançava jogo, fazia refogado na época. Ah, refogado, moção. Ela fazia de tudo, ela era festeira mesmo, minha avó era festeira mesmo, sabe? Então ela falou assim que tinha um senhor que morava num lugar que não gostava muito de trabalhar. Então a folia do divino era a seguinte, eles se juntavam assim e iam nas casas. As casas que tinham poder aquisitivo, né? Mais na roça, assim, faziam festas, e dava dinheiro pro divino, dava gado, antigamente dava gado, dava porco, dava galinha, dava um monte de coisa pro divino, né, pro folia do divino. E nas casas que não tinha, que era pessoa mais pobre, digamos assim, eles ajudavam. Olha. Eles ajudavam. Então esse senhor um dia falou para a mulher dele, ai, eu não estou muito afim de trabalhar, vamos fazer o seguinte, eu vou... A folia do divino está passando, está para chegar, eu vou colocar uma esteira assim na sala e vou me fingir de morto, vou fingir que estou doente, e você me cobre. Quando chegar o divino, você fala, eu não vou poder ajudar, fazer nada, estou precisando de ajuda porque meu marido está doente e estou sem nada em casa e não vou poder ajudar. E falou um monte de coisa, né? Daí a folia do divino cantou do mesmo jeito, fez as mesmas festas, deixou coisas lá para ele, deixou corpo, deixou um monte de mantimento, né? Deixou tudo, e foram embora. Quando eles disseram uma certa distância, que ela viu que não tinha como, né, ninguém enxergar o marido, ela falou para ele, marido, levanta. O que, marido? Ela estava frio, estava morto. Nossa, de verdade! O marido dela tinha morrido. Meu Deus, olha isso. Então, a minha avó, tudo jogando as costas dela. Que não, mas ué, a avó é pra isso, a avó é pra contar a história pra gente. Elas diziam que era mais pura verdade mesmo. Eu acredito. Eu acredito. Então, e a minha avó, uma das minhas avós, nasceu lá no bairro dos Paineiros, na Redenção da Serra. Ela falou que eles trabalhavam na roça pra caramba, carpia, plantava arroz, colhia arroz. Mas era muito humilde, não tinha nada. Quando chegava a época do Natal, eles não tinham o que fazer, ficavam um olhando para cá e do outro, assim, não tinha. Daí um dia um dos irmãos dela lá estava carpindo e falou assim, ai, se aparecesse porque os antigos, os fazendeiros antigos, aqueles senhores da fazenda, eles não tinham banco, eles enterravam os dinheiro, né? Ah, é verdade, é verdade. Enterravam os dinheiro. Imagina que você vê que coisa. Enterravam os dinheiro. Daí ele falou assim, se a gente achasse um saquinho de dinheiro aqui, né? Daí nisso ele deu uma enxadada, apareceu o bendito do saquinho de dinheiro. Olha! Daí, né, de moeda. Daí fizeram maior festa, né? Porque eles não tinham nada, né, para fazer. Daí fizeram festa, compraram peru, compraram... Não, e essa história, a história de enterrar, né? É verdade. Os pequenos tesouros, né? Dividia e enterrava em lugares diferentes, fazia um mapinha. Isso. Né? Fazia um mapinha. Em épocas de necessidade, ia lá e pegava. Isso. Mas sabe que essa prática, né, de enterrar, né, alguns pertences, às vezes coisas de metal, coisas que tinham valor, moedas. Descobre até hoje, né? Descobre até hoje. E era uma prática na época do Lampião. Isso. Quem conhece a história de Lampião e Maria Bonita fala desses lugares, como eles andavam para tudo quanto é lado. E às vezes precisava de suprimento e tal, eles sempre tinham enterrado em algum lugar e tinha um mapa. Igual coelho, né? Que, tem um bicho que enterra, né? O esquilo enterra os nozes, né? E depois volta para procurar. Daí não acha, daí outro bicho já achou, né? É verdade. E daí acaba reflorestando a floresta. Aí outra pessoa achou o saquinho do dinheiro do bolso. Achou, daí fizeram a maior festa. Então tem uma também que a minha avó materna conta que da Semana Santa, agora virou uma baderna, né?
Mas antigamente Semana Santa era Semana Santa. Eu peguei essa época. Tinha que guardar os 7 dias da semana. Eles faziam, tinham uns panelões assim de ferro, até hoje tem em casa uma panela. Eles pegavam os panelão de ferro e cozinhava aquelas montes de comida, mas para comer só no sábado, no dia de A gente precisa estimular mais isso em casa. Daí eles matavam porco, faziam aqueles panelão de comida e guardava para sábado, depois da aleluia. Mas tinha um lá, um safado lá do meio lá, um monte de comida e eu passando fome, comendo só paçoca, tomando café com farinha, né? E eu vou experimentar um pedacinho só da carne e vou fingir que não mexi em nada. Daí passou Semana Santa, quando chegou sábado, e foram abrir a panela. Era só bicho. Tinha virado tudo em bicho. Meu Deus! E ela disse que foi verdade. Quebrou, né? A Quebrou a promessa. Quebrou Porque a promessa. os antigos tinham muita fé. Muita fé. Eles viviam da fé. Da acreditar mesmo, né? Não agora, que é tudo meio superficial. Mas eles tinham uma fé mesmo, de fé mesmo. Então, tudo que acontecia, poderia ser assim o seguinte, que aconteceu, mas para eles era castigo. Castigo. Né? Tinha muito isso, né? Da crença no castigo. Tinha muito, O medo do castigo, a crença no castigo. Isso era... Então, para ele poderia que tivesse estragado, mas para eles não foi um estrago, para eles foi um castigo, né? Então, e tem também... quem vai duvidar disso, né? Quem que vai pôr o dedo? Então, a minha avó paterna também, ela, quando chegava a época de procissão de Semana Santa, eles vinham da roça do Macuco. Você conhece o Macuco? Conheço. Então, do Macuco, a minha avó é do Macuco. O apelido dela era minha Dita Macuco. Olha. Ela era pequenininha, tinha 1,40 m e pouco. Meu avô tinha 2 metros. Olha, diferença. Diferença enorme. E o apelido dele era Pedro José Antônio. Chamavam ele de meu Pedrinho Macuco. E era de Nhadita Macuco. Nhadita Macuco. Deve ter alguns resquícios lá na roça, que eles eram de lá, né? Então ela falou que juntava aquele monte de gente e vinha da cidade, de lá do Ipiranga, né? Do Ipiranga, que esse canto lá, juntava aquele monte de gente, chegava aqui do chapéu, se benzia, podia lá ver o Jesus também, né? Sim. Daí eles vinham na cidade acompanhar a Semana Santa, depois ia tudo embora. Mas tinha um tio que falava nome feio, falava, eles rezando o texto, costurando, e esse tio bebia muito e falava. Se parecer um diabo aqui, eu vou acender o cigarro no olho dele, e ficava falando. E elas rezando, tudo contrito, assim, uma nas outras, mas mudando nas outras, assim, né? E medo, e meu tio falando bobagem. Meu Deus. Meu tio avô, né? Porque era irmão dela, irmão do meu avô, parece. E elas falando assim, eu acendo o cigarro nele. E nisso, numa encruzilhada lá do lado lá do Ipiranga, daqueles cantos lá, apareceu assim um fogo, assim, sem mais nem menos apareceu o fogo. E ele foi lá e acendeu. Poderia até ser uma toceira, porque muitas vezes assim, conforme o ar, o osso pega fogo, né? Sim, o osso vidro, né? Vidro, sol. O osso de animal pega fogo, né? Então ele foi lá e fogo fato que fala, né? Fogo fato. Ele foi lá e acendeu o cigarro. Do que ele acendeu o cigarro, acho que a imaginação dele, não sei, ele ficou enrolado sabe aquele gravatar, Gravatar, é um espinheiro. No outro dia que conseguiram tirar ele do espinheiro. Nossa, aí ó, não vamos duvidar não, porque... Não duvidar, né, porque já pensou, elas maior fé do mundo, né, e foram Semana Santa, e antigamente eles ficavam tocando assim, o caixão de Jesus, Maria Madalena, chorando, né, e aquela coisa toda. Agora tudo curtinho, né, antigamente era... É verdade, a gente está em época de quaresma, né? Não tinha baile, não tinha jogo de futebol, não tinha nada. Tanto não tinha música alta, não tinha nada. Era só música sonora, né? Eu cheguei a pegar essa época. Inclusive eu me lembro, quando eu era pequena, na Sexta-feira Santa,
a rádio da cidade, né? É. Porque eu sou criada em Cruzeiro. A rádio da cidade só tocava música solene. Era o dia inteiro, não tinha programação habitual da rádio. Era música solene o dia inteiro. Tanto é que o Tele Santana não quis fazer jogo no dia de Sexta-feira Santa, né? Pois é isso aí. Né? Gostaram das histórias, gente? A gente podia ficar o dia inteiro aqui ouvindo a Dona Teca, né não? Esse projeto, né, de oralidade, a gente vai ter vários outros episódios com a Dona Teca, porque ela tem muita história para contar pra gente. E a Dona Teca é um exemplo, né, de coisas que a gente deve voltar a fazer. As histórias, elas fazem parte da vida da gente, e a gente acaba passando de geração em geração. As gerações que não ouvem histórias, elas não vão passar para frente. Só que isso é a nossa... É o que a gente pode fazer para manter a nossa identidade, né? Passar essas histórias orais para frente. A importância disso, como a gente dizia no começo, né, Dona Teca? Fomos crianças levadas, crianças de quintal, crianças de brincar na rua, crianças de pé no chão. Né? Na nossa época não tinha tela, mas éramos crianças calmas, embora arteiras, porém calmas, né? Obedientes. Isso. Respeitar os mais velhos. Porque a gente tinha esse tempo, né? Com os nossos avós, com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos padrinhos. E era comum, né? Almoçar, jantar, a família inteira junta, conta uma história aqui, uma história ali, uma história antes de dormir, né? Isso. E assim, fim de tarde, pai chega do trabalho, mãe chega do trabalho, principalmente quem trabalhava na roça, né? À noite, fogueira. Fogueira. E a história estava sempre presente. Então, esse momento da história é um momento solene entre pais e filhos, entre avós e netos. Ele precisa voltar. Hoje, gravava, né, com uma escritora taubatiana e a gente falava do valor do contar histórias, né? Do valor de contar, do valor de criar também histórias, né? Porque a gente também precisa viajar. Né? A criatividade. A gente precisa criar histórias também, né? Tem as verdadeiras e as ficções, as criadas. Né? Exatamente. E a gente precisa das duas coisas, né? Para estimular a imaginação. Afinal de contas, Monteiro Lobato viveu imaginando, né? E os personagens dele eram personagens que também imaginavam, né? Inclusive o tema de Pedrinho começa com a frase, ele imaginava, né? Imaginava que ele podia ser rei, ser né? Soldado, pirata. Isso. Né? Então, esse mês de agosto, até mês de agosto, eu estou sendo representante do folclore Taubaté e região. Olha só, gente, que privilégio a gente ter representante do nosso folclore aqui. Tem o certificado que eu peguei lá do Dentinho na Câmara Municipal. Ai, que legal. Olha, contando histórias para vocês, a Dona Teca. E a gente volta na próxima semana com mais histórias da Dona Teca e com mais lendas de Taubaté também. Isso. Né? Que a gente tem bastante, né, Dona Teca? Nossa, como tem. Como tem. Nossa, eu estou com o caderno cheio, tem mais metade. Mas eu fico pensando, será que eu mesmo que... Não sei. Olha, tá aí um mistério. A senhora pode ter sido inspirada pelas histórias que ouviu enquanto criança, pode ter recebido aí das suas ancestrais, né? Essa coisa gostosa da inspiração para passar para frente as histórias delas. Isso. Pode ser, né? Tem coisa que a gente sonha, acorda com a história na cabeça. É isso mesmo, pode ser também. Né? Pode ser isso também. Mas eu acho que assim, ancestralidade, eu acho que é a minha opção número 1 para as histórias da senhora. Né? É ou não é, gente? Então a gente volta de novo semana que vem com mais histórias da Dona Teca. Obrigada. Coisa boa. Obrigada.